Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Risolda Farias e acredito que vocês estejam curiosos para saber qual o tema desta aula. Vamos lá conferir? Aula 7, Objeto de Conhecimento, Eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. Detalhamento, Eletrodinâmica, dispositivos elétricos. E agora sim que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, olha onde estamos. Estamos aqui para você perceber como acontece a energia elétrica. Então, como é a energia elétrica? Como ela é gerada? A energia elétrica é gerada pela conversão da energia mecânica ou química em elétrica, como você pode observar aí nesta animação. Essa transformação acontece a todo momento. Como, por exemplo, um moinho de vento, por exemplo, converte energia mecânica em energia elétrica com a ajuda do vento. E vocês podem perceber que a energia elétrica utilizada nas casas e comércios, ela é gerada sempre com usinas que transmitem por meio de cabos e torres para um sistema integrado, como você pode observar aí nessa animação. E agora você percebe também, quando se fala de energia elétrica, nós temos aí a distribuição, que é feita por empresas públicas ou privadas, que instalam nas áreas residenciais aparelhos para medir o consumo de energia e assim cobrar pelo serviço. E vocês já pensaram que como a energia está presente no nosso dia a dia? Quando cozinhamos, carregamos o celular e o que acontece? Então, nesse momento aí, nós temos esses questionamentos. E agora, trago para você também a Cecília com um VT para que você perceba esses questionamentos também. E agora é com a Cecília. Qual a relação entre potência e consumo de energia elétrica na residência, escola, etc.? A potência elétrica é uma grandeza física que mede o quanto de energia um circuito elétrico precisa para funcionar durante determinado tempo, influenciando assim no consumo de energia elétrica dos dispositivos elétricos. Os dispositivos são 4. É com você, professora? Muito bem. A Cecília trouxe o seguinte questionamento. O que tem a ver com a potência com o intervalo de tempo para gerar energia elétrica? Primeiramente, esse questionamento aí, com o decorrer da aula, nós vamos perceber por que ocorre isto. Então, quando se fala da eletrodinâmica, nós temos o quê? Na eletrodinâmica, eu vou estudar as 4 grandezas elétricas. Vejam aí. As 4 grandezas elétricas, como nós percebemos, estamos estudando na eletrodinâmica, existem 4 grandezas elétricas e seus respectivos aparelhos, que são os seguintes. Quando eu vou estudar a corrente elétrica, a sua unidade é o ampere, representada aí pela letra A, e o seu aparelho de medição é o amperímetro. Quando você tem aí a tensão elétrica, você tem, neste caso aí, a tensão elétrica, sua unidade é o volt, como você percebe aí, a sua unidade é o volt, e o seu aparelho é o voltímetro. Então, para você utilizar e medir a corrente, eu tenho o amperímetro. E você percebe que na imagem ele representa muito bem essas grandezas e seus respectivos aparelhos. Como estamos falando da tensão elétrica, eu tenho aqui o voltímetro. Se estou falando da corrente, olha, corrente elétrica, eu estou falando do amperímetro. Corrente elétrica, o aparelho de medição amperímetro.
Atenção, a sua unidade, que é o volt, e o aparelho de medição é o voltímetro. E na eletrodinâmica que existem aí essas grandezas, toda a vida você vai perceber que existem essas grandezas. Corrente, tensão, vamos ver as outras? A resistência elétrica, a sua unidade é o ohm, e o seu aparelho é o ohmímetro. Quando se... Olha só, primeiro questionamento lá da Cecília, o que ela perguntou? O que é a energia elétrica? Como é que a energia elétrica chega às nossas casas? E aí ela colocou lá potência, intervalo de tempo e a grandeza que temos aqui. Potência elétrica. Sua unidade é o watt e seu aparelho de medição é o watímetro. Logo, nós temos aí quantas grandezas? Olha lá. Tenho aqui corrente, nossa primeira, a tensão elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Então, nós temos aí essas 4 grandezas. Toda vez que eu estiver falando da eletrodinâmica, eu já sei que temos aí essas 4 grandezas. Toda vez que eu estiver falando, e nessa imagem representa muito bem nossas grandezas: corrente, tensão, resistência e a potência elétrica. Então, continuando, falar, nós temos aí como a Cecília nos colocou lá. Como é que chega a energia na nossa casa? E agora sim nós temos um outro vídeo que nos explica como é a energia do nosso cotidiano. Vamos lá? É a parte da eletricidade que estuda, analisa e observa o comportamento das cargas elétricas em movimento. A movimentação das cargas elétricas dá-se o nome de corrente elétrica, cujos exemplos existem em grande número. Vamos lá conferir? Pessoal, o simples fato de você estar em uma sala de estar, como nós estamos aqui, você vai observar que existe a eletrodinâmica. Na eletrodinâmica, existem 4 grandezas elétricas e seus respectivos aparelhos, que são a corrente elétrica, a sua unidade é o ampere, e o aparelho é o amperímetro. A tensão elétrica, a sua unidade é o volt, e o aparelho é o voltímetro. A resistência elétrica, a sua unidade é o ohm, e o aparelho é o ohmímetro. A potência elétrica, a sua unidade é o watt, e o aparelho é o watímetro. Claro que existem aí vários exemplos que envolvem a eletrodinâmica, principalmente quando se fala em energia elétrica. Vamos analisar vários exemplos sobre esse tipo de energia. Vejam aí. Olha lá, quando falamos que a energia elétrica ela assume uma importância cada vez maior na nossa sociedade e o uso da energia elétrica é cada vez maior, hoje em dia existem inúmeros equipamentos que funcionam com a eletricidade, facilitando as tarefas, tanto em nossas casas como no trabalho. A energia elétrica é hoje um bem essencial. A sua falta impede-nos de realizar praticamente todas as tarefas diárias. Por exemplo, o funcionamento das lâmpadas que iluminam as nossas casas e ruas deve-se à energia elétrica. A bateria do nosso celular fornece energia elétrica para que este possa funcionar. Os nossos computadores necessitam de energia elétrica para poderem funcionar. Sabiam também que antigamente a roupa era lavada à mão e agora existem máquinas para lavar a roupa. Até nos automóveis, os motores de combustão estão dando lugar aos motores elétricos. Vejam que existem aí a eletricidade, ela é uma das formas mais versáteis de energia que usamos no nosso cotidiano.
ela é gerada pela movimentação das cargas elétricas, geralmente os elétrons em um condutor. A eletricidade, ela é fundamental para o funcionamento de máquinas elétricas, iluminação e sistemas de comunicação. E com base no que nós falamos aí, é sobre a eletricidade, a eletrodinâmica no nosso cotidiano. Muito bem, pessoal. E agora, olha onde estamos. Estamos em um laboratório e nós temos aqui o nosso amiguinho. Observa comigo aí. O que nós podemos perceber e observar pelo nosso vídeo. Nós temos aí todas as modalidades de energia. Vejam aí, nós temos a energia hidrelétrica. E o que é a energia hidrelétrica? A energia hidrelétrica utiliza o movimento da água. E esse movimento é chamado de energia cinética, para acionar turbinas, que por sua vez acionam geradores, que convertem essa energia em eletricidade. Esse é o principal meio de obtenção de energia no Brasil. Outro tipo de energia que você pode observar é a energia eólica. Então, no nosso vídeo, vocês puderam perceber como existem aí várias modalidades de energia. Já na energia eólica, o vento movimenta hélices gigantes conectadas a geradores. Essa movimentação, ela gera eletricidade. A energia eólica é uma das mais que cresce no mundo devido ao seu baixo impacto ambiental. Outro tipo de energia também que está sendo muito utilizado é a energia eólica, é a energia solar. Por quê? Porque ela está se utilizando muito devido aos painéis solares, que são aquelas células fotovoltaicas ou fotovoltaicos, que capturam a luz do sol e convertem diretamente em eletricidade. Há também usinas termossolares que utilizam o calor do sol para aquecer um fluido, gerar vapor e acionar turbinas que produzem eletricidade. Outra também muito utilizada, mas essa daí ela é muito cara, que é a energia nuclear. A energia nuclear provém da fissão de átomos de urânio em reatores nucleares. O calor gerado na fissão aquece a água, gerando vapor que movimenta turbinas e gera eletricidade. Embora eficiente, só que tem um porém. Ela levanta questões sobre resíduos e segurança, a energia nuclear. Temos uma outra também, como vocês podem observar aqui, a biomassa. A biomassa é a utilização de matéria orgânica, como restos de madeira, cana-de-açúcar ou resíduos agrícolas, para gerar eletricidade. Ela pode ser queimada para produzir calor e acionar turbinas, ou convertida em biocombustíveis para geração de energia. Muito bem, então percebam aí como nós estamos aqui neste laboratório. Sempre que falarmos aí das modalidades de energia, nós temos que observar principalmente o que nós estamos falando aqui, que é a energia elétrica. Logo, nós temos o seguinte: ela é baseada na produção de tensões elétricas entre dois pontos que permitem o estabelecimento de correntes elétricas. Uma das fontes de energia mais utilizada atualmente, ela é produzida principalmente nas usinas hidroelétricas, mas também podem ser geradas por usinas termoelétricas, nucleares e eólicas. Então, quando se falar em energia elétrica, pessoal, nós temos que entender e definir o seguinte, que a energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Mas como ela é gerada? Como é?
Quando nós vimos ali no início de um vídeo, nós vimos o quê? Que ela é gerada por turbinas ou geradores que transformam a energia química e a mecânica em quê? Em energia elétrica. Viram aí, ó, que a energia ela é sempre transformada em outra modalidade de energia. Como nós temos aí, ó, que o nosso colega acendeu e surgiram o quê? Todas essas energias que envolvem aí para você perceber que a energia ela é o quê? Um agente transformador. Logo, nós temos a energia solar, a eólica, a hidrelétrica, a biomassa e a nuclear. Muito bem, pessoal. Então, essas todas temos aí as modalidades de energia. E com base nisso, com o nosso vídeo, agora eu já posso entender o que é a energia elétrica e também poder responder o questionamento aí da Cecília. Vamos lá definir o que é a energia. Vejam aí, a energia elétrica, aliás. O que é a energia elétrica? Vejam aí, vamos lá definir e observem aí essas 4 figuras ou imagens. Eu tenho aí o celular, está colocado aí o celular, né, que é um iPhone. Você percebe que, como nós vimos no nosso vídeo, apareceram lá o celular, o computador, a máquina de lavar e o carro elétrico. Aí, com base na definição da energia, com base nos vídeos que assistimos, observem aí que a energia é obtida por meio de diferentes processos que envolvem a conversão de outras formas de energia. Lembram lá das modalidades de energia? E elas foram o quê? Tiveram uma conversão de outras formas. E como a energia mecânica? A energia mecânica, toda vez que se falar em energia mecânica, eu preciso lembrar que a energia mecânica nada mais é do que uma somatória da energia cinética mais energia potencial. Temos aqui a energia química ou a térmica, todas elas transformando em eletricidade. Quando se fala em energia elétrica, olha só, você tem aqui que a energia elétrica vai ser o quê? Lembram lá do questionamento da Cecília? Apareceu o quê? Toda a vida que nós falarmos sobre os eletrodomésticos para saber o consumo de energia, você tem aqui a seguinte equação. Você tem aqui a energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Lembram lá do questionamento da Cecília? O que a Cecília nos falou? Ela fez o seguinte questionamento. Como é que chega a energia elétrica nas nossas casas? A gente já viu como é que chega, né? Dependendo se estou falando de usinas hidrelétricas, é dessa forma como nós vimos na animação. E também como é definida aí a nossa energia. Vejam aí como ela vai ser obtida, como nós vimos. Logo, nós temos aqui, ó, olha lá, o consumo. Lembram quando se fala aí, para percebermos que a energia elétrica tem a ver aí com o consumo de energia, e representa a quantidade de energia elétrica. Olha só, nós temos aqui, ó, energia elétrica, vejam que nós temos aí uma equação, só que de forma qualitativa eu tenho que a energia elétrica ela é obtida por meio de diferentes processos, como nós temos aqui as 4 imagens. E outras mais, né? Aí eu tenho que a energia elétrica ela é obtida por meio de diferentes processos, que envolvem o quê? Uma transformação de formas de energia. E como eu tenho aqui, citamos aqui a energia mecânica, a energia química ou a térmica, que será transformada, todas serão transformadas em quê? Em energia elétrica.
Ou seja, em outras palavras, energia elétrica, que será a eletricidade. Então, não esqueçam que a energia elétrica, obtida por meio de diferentes processos, ela vai ter o quê? Uma transformação de outras formas de energia em eletricidade. E para você perceber, ao falarmos do consumo de energia, eu preciso ter aqui, lembram das grandezas elétricas envolvidas? Nós tínhamos lá a potência e também eu preciso saber do seu período de tempo. Para você saber calcular a energia elétrica, eu preciso ter essas duas grandezas, a potência e o período que nós temos aí, o intervalo de tempo. Aí você tem aqui, ó, o consumo de energia. Como eu já descobri que, por definição, eu tenho que a energia elétrica ela vai depender de duas grandezas principais aí, a potência e o intervalo de tempo. Então, quanto maior for a minha potência, eu terei um maior consumo. Se eu estiver passando o dia todo ligado à TV, logo você vai ter que olhar, vai perceber aí qual o valor da potência. Vou perceber o valor da potência e vou multiplicar pelo período que aquela TV está ligada. Vejam aí que é este aí que é o vilão na hora do consumo. Então, essa imagem, ela nos dá e nos reflete muito bem. Por quê? Porque eu tenho que ter a consciência de aonde é que eu estou utilizando, aonde eu estou gastando a energia. Aí, logo, nós temos aqui, ó, o consumo de energia. O consumo de energia, ele representa o quê? A quantidade de energia elétrica. Quando se tem aí quantidade de energia, que nada mais é do que que é a energia elétrica. Aí você tem que ela é consumida num determinado período, ó. Determinado período vai ser o quê, ó? O intervalo de tempo. Logo, o consumo de energia elétrica, que é representada pela letra E, ele que representa energia elétrica, ela representa a quantidade de energia elétrica utilizada, ou seja, consumida num determinado período. Como você tem aí? A energia elétrica, ela tem esta equação que envolve a potência vezes o intervalo de tempo. Você tem que o consumo de energia ela vai representar o quê? A quantidade de energia, ou seja, ela vai ser consumida num determinado período. E este pode variar conforme, olha aqui, a potência de quem? Dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas durante as quais permanecem ligados. E, nesse sentido, o consumo de eletricidade ele é representado pela unidade. Qual vai ser a unidade? Olha, vai ser quilowatt-hora. O que significa dizer? Que quando eu estiver falando do consumo de energia, eu preciso prestar bastante atenção em quem? Nessas grandezas. Qual é a grandeza que pode variar? A potência dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas durante as quais permanecem ligados. Perceberam como você tem aí que o consumo de energia? Por isso que eu trouxe para você esta imagem. E esta imagem aqui representa muito bem quando se fala em energia elétrica. Preciso ter essa consciência no momento que eu estou usando uma TV ou uma geladeira ou algo assim. Por quê? Porque a energia elétrica você tem aqui, ó, que sempre vai me dar o quê? Energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Depois que eu tenho aqui, ó, que a energia elétrica, temos o consumo de energia, nós vamos saber calcular. Então, nas empresas, quando elas estão calculando o consumo de energia de cada pessoa, quando você tem
você utiliza a empresa, que ela vai todo mês calcular esse consumo de energia, nós vamos utilizar esta equação. Energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Então, neste caso aqui, ó, você tem aqui, neste caso, você tem aqui, ó, você tem, ó, que é energia elétrica, o que é que aparece aqui, ó? Na energia elétrica, sempre a minha unidade vai ser o quê? Quilowatt-hora. Logo, a minha potência vai ser dada em watts. E o intervalo de tempo, que é muito mais utilizado para esse tipo de material, esses eletrodomésticos, quando você compra algo, lá tem a potência, e o intervalo de tempo aqui, ó, é a hora. Como estamos trabalhando com energias muito altas, a energia elétrica, a nossa unidade é quilowatt-hora. Muito bem. Aí você tem, ó, que o consumo de energia, você tem aí que o consumo de energia representa a quantidade de energia elétrica utilizada, ou seja, consumida num determinado período. E este pode variar conforme a potência dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas, durante as quais permanecem ligados. E, nesse sentido, o consumo de eletricidade é representado pela unidade, ó, quilowatt-hora. Então, é quilowatt-hora. A unidade aqui, quilowatt-hora, tá? Sempre nós vamos ter aqui. E tendo, né, essa ideia, você tem aqui, ó, essa ideia, temos essa ideia aqui, que a energia, como nós temos nessas imagens que representam aí, que a energia elétrica ela vai ser obtida por meio de diferentes processos. Como nós vimos aí naquela animação, nós temos aqui que envolve aí energia mecânica, a energia cinética, a energia potencial, a térmica, enfim, para o quê? Para você gerar a energia elétrica, que é a nossa eletricidade. Muito bem. E quando se fala em energia, perceberam aí, ó? Falei da energia elétrica. Percebam que ao falarmos aí da nossa eletrodinâmica, nós percebemos aí, ó, que você tem aí, nós percebemos aí que a corrente você tem aí. Na eletrodinâmica existem essas 4 grandezas principais. E vocês puderam perceber como elas são importantes. Aonde? Na eletrodinâmica. Muito bem. Aí nós falamos aí de todas essas grandezas para dizer o seguinte, que na eletrodinâmica, que você está estudando aí o movimento dos elétrons, você percebe que essas grandezas elas são fundamentais. Para quê? Para quando eu chegar na energia elétrica, como vocês puderam perceber, há sempre essas modalidades de energia para gerar aí em elétrica. Aí você tem energia elétrica é igual a P vezes o ΔT. Muito bem. E temos aí o consumo. Vamos voltar aí de novo com o consumo de energia? O consumo de energia, ele representa o quê? Como nós percebemos na imagem. Ela vem o quê? Se você não prestar atenção no consumo de energia, você vai gastar muito. Por quê? Você percebeu? Pelo questionamento da Cecília, ela quer saber o que a potência, o intervalo de tempo tem a ver com a energia elétrica. E agora você já sabe que a energia elétrica, ela depende de quem? Da potência e no seu intervalo de tempo. Muito bem, pessoal. Hoje nós falamos aí das grandezas elétricas, da corrente, da resistência, da potência, da tensão. Falamos das quatro grandezas principais e falamos aí da energia consumida, ou seja, da energia elétrica. Muito bem, pessoal, chegamos ao final. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.